Evangelho segundo escreveu São Lucas, Vangelo scritto da Luca, capítulo 7, capitolo 7, versículo 11 ao 17. versetto 11 fino alle 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levanta-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. In seguito Gesù si recò a una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tauba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e gli disse: "Non piangere." Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse: "Ragazzo, dico a te, alzati." Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì alla sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: "Un gran profeta è sorto fra di noi, ed anche Dio ha visitato il suo popolo." Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Glória a Deus. Glória Essa a Deus. palavra, queridos, Questa parola, carissimi, essa história é muito comovente, è una storia veramente commovente, mas também uma história que inspira muito a nossa fé. ma è una storia che ispira la nostra fede. É uma história de uma mulher, e eu creio que vocês já conheciam, muitos já conheciam essa história. È una storia di una donna e credo che tanti fra di voi conoscono bene questa storia di questa donna Que estava a viver naquele momento um drama muito grande na sua casa, na sua vida. che viveva un dramma veramente grande nella sua casa in quel momento. Uma mulher que estava ali naquele momento diante de uma circunstância que, penso eu, nenhum de nós gostamos de estar. E quella donna stava vivendo una circostanza che penso io che nessuno fra di noi voleva vivere. Aquele momento ela estava, como vimos no texto, estava a levar para o cemitério para ser enterrado o seu único filho. In quel momento lei portava al cimitero per essere seppellito il suo unico figlio. Filho na Bíblia significa promessa, Figlio nella Bibbia significa promessa, sonhos. sogni. E aquela mulher E quella donna estava a levar para o cemitério stava portando al cimitero aquele momento in quel momento de um sonho que estava possivelmente a ser levado por aquelas pessoas. stava vivendo un sogno che in quel momento stava sicuramente essendo levato via, portato via. Se filho na Bíblia significa sonhos e Se un promessas, figlio nella Bibbia significa sogni e promesse, você e eu podemos agora imaginar io e te possiamo adesso immaginare o que estava a passar pela mente e o coração daquela mulher. cosa si passava nella mente di quella donna. Aquela mulher tinha apenas um filho. Quella donna aveva soltanto un figlio. E se seu filho, que era a sua promessa, estava para ser enterrado, E se il suo figlio, che era proprio la sua promessa, stava per essere seppellito, talvez ela estivesse a pensar: não há mais jeito. forse lei poteva pensare: non c'è più modo, Lá se foi o meu sonho. è andato via il mio sogno, Lá se foram as promessas. è andato via le promesse. Se ao menos o meu marido estivesse vivo, Se almeno il mio marito fosse vivo, saberíamos que possivelmente talvez pudesse ter mais um filho. magari potevamo avere un altro figlio o più di Mas figli. aquela mulher estava a viver mais um drama na sua vida, Ma quella donna viveva ancora un dramma nella sua vita, porque ela era viúva. perché era una vedova. Sabe, queridos, Sapete, ragazzi e fratelli,
A palavra do Senhor, desde lá do Antigo Testamento, La parola del Signore fin del Vecchio Testamento, nos dell'Antico Testamento, mostra o cuidado que Deus sempre teve com as viúvas e com os órfãos. ci fa capire sempre la cura che Dio ha avuto con le vedove e gli orfani. No Antigo Testamento havia uma lei que era importante que se atentasse para ela, que era o cuidado para com as viúvas. Nel Vecchio Testamento aveva una legge che era importante, che era la cura verso le vedove. E nós vemos texto, né? Um texto na palavra do Senhor em Reis, de um caso de uma viúva. E abbiamo visto e sappiamo di un brano, un testo nella Bibbia, nel libro di Re, De Reis, que também viveu a situação viúva e agora só tinha um filho. ed questa era vedova e aveva un figlio. Então nós vemos que mesmo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Allora vediamo anche nel Antico quanto nel Nuovo Testamento há sempre uma preocupação de Deus ha sempre una preoccupazione di Dio para com as viúvas. verso le vedove. E naquele momento nós vemos que aquela mulher, In quel momento abbiamo visto che quella donna, nos seus sonhos, i suoi sogni, nos seus projetos, i suoi a progetti, sua promessa la sua promessa estava por um pouquinho stava per un poco para ser enterrado. per essere seppellite. Mas naquele momento nós começamos a observar Ma a quel momento cominciamo a guardare, a osservare que aquela multidão che quella folla que estava a acompanhar aquele funeral che seguiva il corteo eram pessoas erano persone que alguns foram contratados, che alcuni sono stati contrattati, que isso era normal naquela época, ed era una cosa normale in quel periodo, in quell'epoca, pessoas contratadas, as chamadas carpideiras, quelle signorine che sono chiamate e pagate per piangere, e também possivelmente pessoas contratadas ed anche probabilmente persone contrattate para carregar aquele esquife per portare la bara, que era onde estava o sonho, a promessa daquela mãe. e per portare la bara dove c'era la promessa, il sogno di quella donna, di quella mamma. Naquele momento, In quel momento eu creio que eu e você já vimos, io credo che io e te abbiamo già visto de alguma forma, ou em filme, ou alguma coisa, como é um esquife. in qualche modo o magari un filmato come è una bara. É algo que era colocado uma esteira, né, presa, Un lettino o qualcosa così, e que homens iam carregando e che gli uomini portavano sulle spalle, nos seus ombros. sulle spalle. Eu creio e penso que essas pessoas eram pessoas contratadas para também estar a levar aquele jovem para o cemitério. Io penso che anche queste erano persone contrattate per portare quel giovane al cimitero. E eu fico a pensar como talvez estava naquele momento o coração daquela mãe, Io provo a immaginare in quel momento com'era proprio il cuore di quella mamma. e pessoas ali, muitas pessoas ali junto, E persone, c'erano tante persone lì affiancati. mas insieme. nada consolava o coração daquela mulher. Ma niente poteva sollevare il cuore, consolare il cuore di quella mamma. E aí nós vemos algo muito maravilhoso naquele momento, E allora vediamo qualcosa di meraviglioso in quel momento. que Jesus, Che Gesù, que vinha com com outro grupo de pessoas, che veniva all'incontro con un altro gruppo di persone de frente com aquele funeral, davanti a quello funerale, ele chega diante daquela mulher e gli arriva davanti a quella donna, e diante daquelas pessoas e davanti a quelle e persone, manda parar e chiede di fermarsi e diz para aquela mulher: e dice a quella donna: não chores. non piangere. Aleluia. Alleluia. Você consegue imaginar Tu puoi immaginare Jesus caminhando Gesù camminando em direção nella direzione daquele funeral, di quello corteo, di quello daquele funerale, cortejo, e dizer a uma pessoa que está totalmente desesperada, triste, e dire a una persona che è davvero disperata e triste, dizer: não chores. dire non piangere. Naquele momento, sabe por que Jesus fez isso? In quel momento sa perché che Gesù ha fatto così? Porque Jesus tinha um propósito e um objetivo Perché Gesù aveva un proposito ed un obiettivo: de consolar aquela mulher di consolare quella donna e fazer algo mais. e fare qualcosa in più. Sabe por quê? Sai perché? Porque Jesus não vê como eu e você vemos. Gesù non vede come io e te vediamo.
Eu e você vemos aqui. Noi vediamo qui. Eu vejo até onde está aquele irmão sentado. Io vedo fino a quella sorella in fondo. Mas Jesus vê um pouquinho mais atrás onde eles estão. Ma Gesù vede ancora dopo loro dove Você loro crê sono. nisto? Credi a questo? Glória a Deus. Gloria a Dio. Sabe por que Jesus disse para aquela mulher não chores? Sai perché che Gesù ha detto a quella donna non piangere? Porque primeiro, Perché per primo Jesus conhecia a dor daquela mulher. Gesù conosceva il dolore di quella donna. Não somente como Deus, Non soltanto come un Dio, mas ele tinha um exemplo na sua própria casa. ma lui aveva l'esempio nella sua propria casa. A sua mãe era viúva. La sua mamma è stata vedova. Ah, então quando Jesus olhou para aquela mulher, Allora quando Gesù guardò quella donna, ele se compadeceu, lui ebbe compassione, porque ele sentiu a dor que a sua mãe sentia. perché ha provato il sentimento che ebbe la sua mamma. E agora, como alguém que já sabia o que viria pela frente, Allora, come qualcuno che già sapeva cosa che veniva da in avanti, ele poderia imaginar como ficaria a sua mãe lui poteva immaginare come resterebbe la sua mamma quando ele fosse levado para aquela cruz. quando lui sarebbe portato in croce. Aleluia. Alleluia. Existe alguém melhor para entender o coração de alguém que perdeu, de alguém que está de luto? E c'è qualcuno meglio di conoscere il cuore di una persona che ha perso un parente? Eu e você, queridos, Io e te, caro fratello, até podemos consolar, possiamo anche magari consolare, até tentamos, magari anche proviamo, mas só Però- Jesus consegue però soltanto Gesù consegue fazer algo muito mais profundo. riesce a fare qualcosa di più profondo, Consolar, consolare, curar guarire e mudar a história e de alguém. cambiare la storia. Aleluia. Alleluia. Glória a Deus. Gloria a Dio. Ele fez isso com aquela mulher. Lui ha fatto questo con quella donna. Primeiro ele se preocupou em consolá-la, Per primo lui si è preoccupato in consolarla, porque ele se identificou com aquela mulher. perché si è identificato con lei. Depois ele procurou curar o coração daquela mulher. Dopo ha cercato di Alleluia. guarire il cuore di quella donna. Glória a Deus. Glória a Dio. Ele já sabia Lui já como sapeva. estava o coração dela. Lui già sapeva stava il cuore di lei. Por isso que ele foi capaz, por isso que ele chegou e disse: mulher, não chores. Perciò che lui è stato capace, era arrivato e ha detto: non piangere, donna. Sabe por quê? Sai perché? A intenção de Jesus La intenzione di Gesù não era só consolá-la, non è soltanto consolare, mas era que lá na frente è che più avanti ele iria fazer o milagre. lui doveva fare un miracolo. Aleluia. Alleluia. Glória a Deus. Gloria a Dio. Aquela mulher, por Quella certo, donna certamente já tinha sido consolada por muitas pessoas. ha avuto qualche tipo di consolazione delle altre persone. Não é vero? Non è vero? Por muitas pessoas. Per tante persone. Mas aquele consolo era diferente. Ma quello consolo era diverso, Porque vinha junto com ele perché uma veniva promessa. con lui una promessa. Porque vinha junto com ele o milagre. Perché veniva col consolo il miracolo. Por isso eu disse, Perciò ti ho detto, eu e você podemos até consolar, io e te possiamo consolare anche mas noi, não podemos sair mais disso. ma non possiamo andare avanti o Ma andare Gesù oltre. sì, ele Ma vai Gesù além. sì, lui va oltre, Porque ele conhece a nossa vida perché lui conosce la nostra vita e ele sabe lá o nosso futuro. e lui conosce là il nostro Ele já está a futuro. preparar. Il nostro futuro lui già è là a preparare. Glória a Deus. Glória a Dio. Aleluia. Alleluia. E o que nós vemos aqui é exatamente isso. E quello che noi vediamo qui è esattamente questo, Porque de repente, perché all'improvviso Jesus consolou, Gesù ha consolato, mas também agiu. ma anche ha agito, ha fatto qualcosa. Então nós observamos o consolo de Jesus Allora guardiamo il consolo di Cristo e agora a ação dele. e l'azione sua. E o Senhor quer com isso dizer para mim e para você, E con questo il Signore vuol dire per me e per te. não importa qual a situação. Non c'entra la situazione. Pessoas vêm e tentam te consolar, Persone arrivano e cercano di consolarti, mas ele sabe qual a intensidade ma Lui sa la intensità da tua dor del tuo dolore, no teu coração, del tuo cuore, para que ele possa realizar o milagre. perché Lui venga a fare il miracolo. E ele quer fazer o milagre. E vuole fare il miracolo. A palavra que o Senhor tem para mim e para você La parola che Dio ha per me e per te diz assim: dice così: quando morre a esperança. quando Morre a esperança. morre la speranza.
Não foi o que aconteceu com aquela mulher? Non è quello che è successo a quella donna? Filho significa promessa. Figlio significa promesse. E aquela mulher, para ela, já tinha acabado E per quella donna la promessa era finita. o seu sonho, I sogni, a sua vida, la sua propria vita já tinha acabado ali. era già finita. Sabe por quê, queridos? Sai perché, carissimi? Naquele tempo, as viúvas, In quel tempo le vedove elas eram cuidadas pelos seus filhos quando tinham um filho que era homem. loro erano curate dai figli uomini quando ne avevano. Então, de repente, ela poderia pensar: agora, quem vai cuidar de mim? Forse lei poteva pensare adesso: chi è che si prenderà cura di me? E as promessas? E os projetos que eu tinha como família? O que vai acontecer E le agora? promesse, i progetti che avevo come famiglia, cosa succederà d'ora in poi? E é nessa hora que Jesus chega. E è proprio lì, in quel momento, che arriva Gesù. Aquelas pessoas carregavam o caixão. Quelle persone portavano la bara. E com naquele caixão, ou melhor, naquele esquife, né, caixão, In quella bara levava também portava anche a esperança daquela mulher, la speranza di quella donna, daquela viúva. di quella vedova. Mas de repente, Ma all'improvviso, aleluia, alleluia, chega alguém de frente, arriva qualcuno davanti, olha bem nos olhos e diz, e toca nela: gli guarda gli occhi e tocca in lei e dice: não chores, mulher. non piangere. Aleluia. Glória a Deus. Gloria a Dio. O meu Jesus e o teu Jesus, Il mio Gesù ed anche il tuo Gesù, o seu amor e a sua compaixão é tão grande e il suo amore e la sua compassione è così grande que é capaz de vencer barreiras e preconceitos che è capace di superare barriere e e preconcetti até tradições. e anche tradizioni. Sabe por quê? Sai perché? Porque era proibido pela lei judaica Perché era vietato dalla legge degli ebrei que se tocasse num esquife ou num defunto. che si toccassi nel morto oppure nella bara. Por aquela lei, Per quella legge, quem fizesse isso tornava-se imundo. quella persona che facesse così si diventava impuro, immondo. Ah, mas o meu Jesus e o teu Jesus, aleluia. Ma il mio Gesù e il tuo Gesù, alleluia, Ele venceu as tradições, lui ha vinto le tradizioni, ele vence as barreiras, lui vince le barriere, ele vence os preconceitos, vince anche i preconcetti, ele vence o que tem que vencer lui vince tutto ciò che deve vincere para tocar em você per colpire te, per e toccare dizer para te, ti nessa noite: e per dire a te questa sera: não chores, non piangere, porque o milagre já está preparado ali na perché il frente. miracolo sta per Glória a arrivare, Deus. preparato. Aleluia. Alleluia. Glória a Deus. Glória a Dio. Quando Jesus veio em direção àquela mulher, Quando Gesù venne in direzione a quella donna, a sua esperança renasceu. la sua speranza è rinata. Oh, aleluia. Glória a Deus. Alleluia. Quando aquela mulher saiu em direção Quando quella donna esce nella sua direzione, naquele portão da cidade, in quel portone della città, ela sabia que quando atravessasse lui sapeva che quando doveva attraversare mais um pouquinho, mais um pouco, un po' in più, e o seu sonho já não estaria mais. i suoi sogni non c'erano più. A sua esperança já não teria La mais. sua speranza era finita. Você pode dizer, mas ela já sabia disso porque o filho já estava ali morto. Ma lei, magari tu puoi pensare, ma lei già sapeva così perché ormai il figlio era già morto. Mas Però há sempre uma sementinha de esperança de que algo mude, não é? ma sempre ha un piccolo seme di speranza che qualcosa cambia. E por mais que a dor estivesse ali, E anche se il dolore c'era, Jesus chega e muda a história. Gesù arriva e cambia la storia. E nós podemos agora entender, E noi possiamo adesso capire, através do Espírito Santo de Deus nessa noite. per mezzo dello Spirito Santo di Dio in questa sera, A primeira coisa, la prima cosa, que nada é definitivo para quem serve ao Senhor. che nulla è definitivo per coloro che servono il Signore. Aleluia! Alleluia. Deus tem sempre uma saída, Dio ha sempre una uscita, uma solução. una soluzione. Você crê? Tu credi? Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Gloria a Dio. Ali não tinha mais solução aos olhos humanos. Agli occhi umani lì in quella situazione non c'erano più nessuna soluzione, Não tinha mais saída, non c'erano più nessuna uscita, não tinha mais solução, non c'era più soluzione. mas alguém chegou ali. Ma qualcuno è arrivato lì
e mudou toda aquela história. e ha cambiato tutta quella storia. Trouxe a esperança Ha portato la speranza para aquela mulher. a quella donna. O Espírito Santo nos diz que em condições como muitas vezes passamos, Lo Spirito Santo dice che in situazioni che spesso affrontiamo, para nós acreditarmos, per para noi- acreditarmos per crederci que nada é definitivo, che nulla è definitivo, porque nós servimos ao Senhor. perché serviamo al Signore. Para acreditarmos também em não nos entregarmos à Per tristeza, credere e non lasciarci trascinare dalla tristezza, porque Jesus disse que o choro pode durar uma noite, perché Gesù ha detto che il pianto può durare tutta la notte, mas a alegria vem pelo amanhã. ma la gioia arriva al mattino. Glória a Deus. Gloria a Dio. Não sei o que te fez chorar, Non lo so cosa ti ha fatto piangere. não sei o que te faz ter uma dor tão grande no teu Non coração, lo so cosa è che fa avere tanto dolore nel tuo cuore. mas aquele que disse para aquela mulher: Ma quello che ha detto, colui che ha detto a quella donna, mulher, não chores. donna non piangere, Ele está aqui nessa noite lui è qui stasera e diz para ti nessa e noite: dici a te stasera, não chores, non piangere, porque eu vou mudar esta história. perché io vado a cambiare, Alleluia. cambierò questa storia. Eu sou a ressurreição e a vida. Io sono la resurrezione e la vita. Aleluia. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Quello che credo in me non morirà. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo diz para mim e para você nessa noite E lo Spirito Santo dice a me e a te in questa sera que quando a esperança morre, che quando la speranza è morta, eu e você io e te precisamos acreditar abbiamo bisogno di credere que aquele que ressuscitou che colui che ha risuscitato está aqui. è con noi qui. E ele diz para nós E lui dice a noi que nós não devemos desistir, che non dobbiamo tirarci indietro, porque ele diz: perché lui disse eu sou a ressurreição e a vida. Perché lui disse io sono la resurrezione e la vita. E aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, Colui che ha cominciato la opera buona ele é fiel para completar. è fedele per adempiere. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, Romani capitolo 4 versetto 17 diz assim: dice così: o Deus que vivifica os mortos il Dio che vivifica i morti traz à existência porta a esistenza as coisas que não existem. le cose che non ci sono. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Gloria a Dio. Você crê nisso? Tu credi a questo? Abraão, Abramo, aquele homem que foi considerado amigo de Deus. colui che è stato chiamato l'amico di Dio. Nós vimos aqui que filho significa Abbiamo capito che figlio significa? promessa. Promessa. Deus fez uma promessa a Abraão. Dio ha fatto una promessa ad Abramo Isaac. e Zacco. Aleluias. Aleluia. Mas Abraão já estava de uma idade muito avançada e Sara também. Ma Abramo era già anziano, vecchio, e anche la sua moglie, Sara. Mas Deus disse Ma Dio disse que ele teria um che filho. lui avrebbe avuto un figlio. Aleluia. Avrebbe un figlio, scusa. Abraão, ele Abramo creu. ha creduto, Ainda que seus membros estivessem mortos, anche se i suoi membri erano già svigoriti, morti, ainda que a sua esposa não pudesse mais devido à sua avançada idade, anche se la sua moglie non aveva più il ciclo a causa dell'anzianità, ele creu. lui ha creduto E Deus trouxe a existência e Dio ha portato in vita in aquilo que esistenza não existia. quello che non c'era. Aleluias. E isso lhe foi imputado por justiça. E la Bibbia dice che questo le è stato creditato per Aleluia. giustizia. Quando morre a esperança, Quando muore la speranza, eu e você io e te precisamos crer abbiamo bisogno di que credere aquele que fez a promessa, che colui che ha fatto la promessa, aquele que ressuscitou, colui che ha risuscitato, é aquele que dá vida. è colui che ci dà la vita. Ainda que todos digam que as circunstâncias são contrárias, Anche se tutti in giro dicono che le circostanze sono contrarie, mas eu e você precisamos crer. ma io e te dobbiamo credere. Porque o Deus que eu sirvo e o que você serve Perché il Dio che io credo e anche tu credi, é o Deus que servi, ressuscita. scusa, è il Dio che É o resuscita, Deus que dá vida. è il Dio che porta in vita. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Alleluia. Aleluia. Alguém pode até dizer para você que as evidências são contrárias. Qualcuno può anche dirti che le circostanze sono contrarie, Mas se eu e você acreditarmos na promessa, ma se io e te ci crediamo alle promesse, nós vamos entender capiremo que aquele que está lá em cima, che colui che è lassù
Ele já determinou o que vai acontecer. ha già determinato ciò che dovrà succedere. Aleluia. Alleluia. Sabe por quê? Sai perché? Ele diz assim: Lui dice così: agindo eu, agendo io, quem impedirá? chi potrà impedire? Aleluia. Glória a Deus. Alleluia. Quem impediu Jesus de tocar naquele esquife? Chi A è- tradição? Chi ha potuto impedire Gesù di colpire, di toccare quella bara? Aquelas pessoas que caminhavam? Le tradizioni o le persone che facevano il corteo? A mãe? La mamma? Não, No, nada. nulla. Nem inferno Neanche l'inferno pode impedir potrà impedire de Jesus trazer a vida. di Gesù portare alla vita. Alleluia. Alleluia. O impossível é para mim e para você. L'impossibile è per me e per te, Mas se nós colocarmos nas mãos de Deus, ma se li mettiamo nelle mani di Dio, aleluia, alleluia, Ele vai fazer o Lui impossível. farà l'impossibile. Ele vai realizar. Lui Glória a realizzerà. Deus. Vocês se lembram Vi ricordate quando Deus mandou que Ezequiel fosse para um vale de ossos secos? Vi ricordate quando il Dio ha detto al profeta Ezechiele di andare a un cimitero, una valle piena di osse? Em Ezequiel capítulo 37 diz: E Ezechiele, il libro del profeta Ezechiele, capitolo 37, c'è questa storia. ali o texto diz que quando Ezequiel começou a olhar aquele vale de ossos secos, E la Bibbia dice che in quel brano che quando Ezechiele comincia a guardare quella valle piena di osse secche, com certeza certamente, ele ficou assustado primeiramente senz'altro lui rimase spaventato com tantos ossos con tante osse ali jogados. lì buttati. E ele não entendeu por certo, E lui non ha capito, senz'altro, naquele momento, in quel momento, por que que Deus o levou até ali. perché che Dio lo ha portato fino lì. Mas de repente Deus começa a falar com ele, Ma all'improvviso il Signore comincia a parlargli. que era para ele começar a falar com aqueles ossos. E il Signore gli dice di che cominciassi a parlare con quelle osse. Pensa eu e você no meio de um cemitério. Pensate io e te in mezzo a un cimitero. Eu e você, claro, não temos medo. È vero che noi non abbiamo nessuna paura, Porém, é um pouco estranho. però sembra un po' strano Vemos vários ossos de repente começarem a se mexer. vedere le ossa che cominciano a muoversi. Ou você já viu, O magari tu hai visto, né? è vero? Começamos a ver ossos a voar para um lado, Cominciamo a vedere le ossa che cominciano a volare da una parte all'altra. cabeça para perna, Testa, le gambe, mão le mani e vai juntando. che cominciano a attaccarsi. E a Bíblia diz que foi um barulho tão E grande la Bibbia dice che è cominciato un rumore così grande e de repente e all'improvviso se levantou si alzò vários esqueletos, claro. vari scheletri. E o Senhor começou a mandar que Ezequiel começasse a profetizar. E il Signore dice a Ezechiele che cominciasse a profetizzare. E Ezequiel começou a profetizar. E lui ha cominciato a parlare. Profetizou carne, Ha profetizzato la carne, pele, la pelle, nervos, i nervi, mas ainda estava ali ma ancora era lì. vários corpos Tanti corpi em pé, in piedi, sem poder fazer nada. senza poter fare nulla. Mas de repente, Ma all'improvviso o Senhor manda profetizar. il Signore comanda che lui profetizza. Vento que vem dos quatro cantos. Venti che vengono dagli Alleluia. quattro angoli. Sopra sobre eles. Soffia su di loro. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. E Ezequiel profetizou. Ezechiele ha profetizzato. E um vento E un vento soprou. soffiò. Aquele vento era Deus. Quel vento era il Era o proprio Dio. Espírito de Deus. È lo Spirito di Trazendo Dio. vida Portava la vita sobre aquele lugar. su quel posto. E aquelas pessoas que estavam ali em pé, E quelle persone che erano lì in piedi, de repente se tornaram um grande exército. allora si sono diventate un grande esercito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gloria a Dio. O texto diz que eles estavam já, e eles diziam, ali em Ezequiel, eles diziam: a nossa esperança se secou, ela está sequíssima. Oh, E la Bibbia dice che in quel brano che il popolo diceva così, la nostra speranza è ormai secca, secchissima. não era só seca,
non era soltanto secca, sequíssima. secchissima. Que circunstância Che circostanze favorável? favorevoli? Não. No, Mas aquele que dá a vida ma colui che dà la vita estava ali. era lì. E foi ele È stato lui que deu a vida. che ha dato la E se vita levantou um grande e si è exército. alzato un grande esercito. Aleluia. Alleluia. Glória a Deus. Glória a Dio. Vocês se lembram de Lázaro? Vi ricordate Lazzaro? Situações improváveis. Situazioni improbabili. Depois de 4 dias, Dopo 4 giorni Jesus chega. Gesù arriva, Já estava enterrado. era già seppellito. Impossível. Impossibile. Marta diz: Marta ah, disse: Senhor, Ah, Signore, se tu estivesses aqui, se ci fosse qui, meu irmão não teria morrido. il mio fratello non era morto. Será que você também tem dito isso para o Senhor? Ah, Forse Senhor, tu hai detto anche al Signore: Ah, Signore, se o Senhor tivesse visto antes, talvez não tivesse chegado onde chegou. se il Signore avesse visto prima non dovrebbe arrivare dove è arrivato. Mas o que o Senhor disse para Marta e Maria, o Senhor diz para nós aqui nesta noite. Ma quello che il Signore ha detto a Marta e Maria, Lui dice lo stesso a noi questa sera. Se tu creres, verás a glória de Se Deus. credete vedrete la gloria di Dio. Aleluia. Você Alleluia. crê? Tu credi? Aquele que dá a vida Colui che dà la vita é aquele que está aqui nessa è noite. colui che è qui questa sera. O chamado para a vida La chiamata alla vita faz com que a ressurreição fa con che la resurrezione invada os corpos. invada i corpi. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. O chamado para a vida. La chiamata alla Jesus, vita. ele desceu no mais profundo Gesù è sceso nel più profondo e ele pegou a chave do e inferno. lui ha preso la chiave dell'inferno. Jesus morreu, Gesù è morto, mas ele ressuscitou ao ma è terceiro anche dia. risuscitato al terzo giorno. E quando ele declara, ele vai até lá no final. E quando lui dichiara, lui va fino in fondo E ele diz: e lui dice: viva, viva, não tem nada, non c'è nulla, não tem inferno, non c'è inferno, não tem diabo, non c'è nem diavolo, tem Satanás, neanche não tem Satana, homem, neanche uomini, não tem mulher, neanche donne, não tem tradição non c'è nessuna que tradizione pode impedir che potrà impedire que a vida se torne che novamente. la vita venga nuovamente. Aleluia. Alleluia. Lázaro já estava morto 4 dias e Lazzaro è già morto ormai da 4 giorni e Jesus foi até onde Lázaro estava Gesù è andato fino dove c'era Lazzaro e disse para Lázaro: e ha detto a lui: vem para fora. vieni fuori. Aleluias. Você crê nessa noite Tu credi in questa sera que o Senhor Jesus che il Signore Gesù está dizendo para você nessa noite: sta dicendo a te stasera: não importa o que morreu na tua vida. non c'entra o non importa quello che è morto nella tua vita. Se alguém disse para você acabou, Se qualcuno magari ti ha detto è finito, o Espírito Santo diz para você: lo Spirito dice a te: está aqui. è qui. Aquele que diz: eu sou a ressurreição e a Colui vida. che disse: io sono la resurrezione e la Aleluia. vita. E ele mandou você nessa noite crer e profetizar contra E a lui morte. comandò a credere e profetizzare contro la morte. Se o diabo, Se il diavolo, se as pessoas se le persone estão querendo enterrar os seus sonhos, stanno cercando di seppellire i tuoi sogni, o Senhor nessa noite, il Signore in questa sera, ele quer mudar a sua história. Lui vuole cambiare la tua storia, Mas ele quer que você creia ma Lui vuole soltanto che tu creda que ele é a própria vida. che Lui è la propria E ele vita, pode dar vida che Lui può dare la vita àquilo que parece já não ter mais a quello esperança. che sembra di non avere più speranza. Você crê? Tu credi? Não importa, querido, qual seja a situação. Non importa qual è la situazione. As pessoas podem até dizer que não tem mais jeito. Le persone possono anche dire che non c'è più niente da fare. Como Marta disse. Come Marta disse, Mas o Senhor Jesus diz para mim e para você nessa ma il Signore noite: dice a me e a te stasera: se você crê, você vai ver a glória de Deus. se credi vedrai la gloria di Dio. Quando morre a esperança, Quando è morta la speranza, eu e você io e te precisamos acreditar abbiamo bisogno di credere naquele que é o dono da vida, in colui che è il proprietario della vita, aquele que traz novamente quello che porta nuovamente a esperança la speranza quando ela se acaba. quando lei è finita. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gloria a Dio. É isso que o Senhor tem para nós essa noite. È questo che il Signore ha per noi stasera. Eu não sei qual a morte que chegou na tua vida. Io non lo so qual è la morte che è arrivata Eu não nella sei tua que vita. tristeza tem alcançado o teu coração. Non lo so qual è la tristezza che ha raggiunto il tuo cuore, Mas o Espírito Santo diz para mim e para você nessa ma lo noite: Spirito dice a me e a te in questa sera: creia, credi, porque Ele está aqui. Está aqui è qui con noi.
o dono da esperança. il proprietario della speranza. Aleluia. E Ele vai fazer um milagre. E lui farà un miracolo. Assim como Ele fez na vida daquela mulher. Così come lui ha fatto nella vita di quella donna. Ele mudou Lui cambiò a história daquela mulher. la sua storia. Ela passou a ter agora Lui ha passato d'ora in poi esperança. ad avere speranza. Porque um projeto de vida, Un progetto di vita como família, come famiglia voltava a renascer novamente. ritornava a rinascere. Aleluias. Ela ancora. podia se alegrar agora. Lui poteva gioire ancora. Aleluias. Alleluia. O Senhor é aquele que dá vida. Il Signore è colui che dà Ele, la Senhor, é vita. aquele que muda a história. È quello che cambia la storia. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Ele é aquele que transforma. È colui che trasforma. Ele é aquele que vê lá onde eu e você não vemos. È colui che vede oltre a ciò che noi non ce la facciamo vedere. Ele pode consolar. Lui può consolare. Porque Ele vê não só o teu coração, Perché lui vede non soltanto il tuo cuore, mas Ele olha para mim e para você com um olhar de amor e compaixão. ma lui ci guarda con uno sguardo di amore e compassione. Ele sabe qual é a dor que te toca. Lui sa qual è il dolore che ti colpisce. E Ele sente a tua dor. Lui prova il tuo dolore. Ele identifica-se com a sua dor. Lui si identifica con il tuo dolore. E tem interesse Lui ha interesse de curar di guarire e mudar e cambiare a sua situação. la tua situazione. Você crê? Tu credi? Aleluia. Se crer, Aleluia. você vai ver a glória de Se Deus. credi vedrai la gloria di Dio. Aleluia. Alleluia. O milagre vai chegar. Il miracolo Porque o Senhor arriverà. hoje Ele diz: eu vim aqui para te consolar, não somente te consolar as tuas lágrimas, mas também para te dizer, o meu objetivo é dizer para você que o milagre vai chegar. Il Signore mi ha portato qui oggi per dire non soltanto che il Signore va a ti consolare, ma anche che il miracolo arriverà. Ele fez isso para aquela mulher Lui ha fatto così con quella e donna Ele vai fazer por você também nessa e noite. farà con te in Glória a Deus. questa sera. Gloria a Dio. Aleluia. Alleluia. Se você crê, Se tu adore ao credi, Senhor nessa adora il noite. Signore. Aleluia. Eu e você, uma vez eu me lembro que quando meu pai faleceu, minha mãe faleceu Io mi ricordo che quando il mio papà è morto e minha mãe, e anche la mia mamma, pessoas vinham me consolar. persone sono venuti a consolarmi. E eu me recordei de uma cena, E mi sono ricordato di una cena, uma situação una situazione que há muitos anos atrás eu havia vivido. che da qualche tempo avevo vissuta. Eu sou uma pessoa que às vezes me identifico com alguém, com a tristeza, com a dor das pessoas. Io sono una persona che mi identifico empaticamente con il dolore degli altri. E me sinto tão mal quando eu me sinto impotente e não poder fazer alguma coisa. Mi rimango davvero male quando non riesco a fare qualcosa. E eu me lembro que o pai de uma amiga, muito amiga, havia falecido. E mi ricordo che il papà di un'amica che era davvero carissima per me era morto. E eu cheguei então e fui abraçá-la. E io sono andato allora per dargli un abbraccio. Abracei-a L'ho abbracciata e comecei a falar, a consolar. e ho cominciato a parlare, a dire, a consolare. Simplesmente ela olhou para mim. Semplicemente lei mi ha guardata. Obrigada, minha amiga, Grazie, cara amica, mas tudo acabou. ma tutto è finito. Mas eu te agradeço Ma comunque ti ringrazio pelo abraço per l'abbraccio e pelas e palavras. per le parole. Eu fiquei frustrada Io sono rimasta porque eu queria frustrata fazer mais por ela. perché volevo fare di più per lei. Mas quando aconteceu comigo, Ma quando è successo con me, eu pude entender allora ho capito que só tem uma pessoa che c'è soltanto una persona que consola che consola e muda a nossa história. e cambia la nostra storia. Aleluia. Alleluia. Porque Ele fez isso na minha vida. Perché lui ha fatto Glória a così nella mia vita. Deus. E é isso que o Senhor diz para mim e para você nessa noite. E è ciò che il Signore dice a me e a Se te a tua stasera. esperança morreu, Se la tua speranza ormai è morta, o Senhor que dá esperança, il Signore ti dà la speranza, que ressuscita, risuscita, que traz vida, porta vita. está aqui nessa noite Colui che fa questo è qua in questa para sera ressuscitar per risuscitare e fazer milagres se e fare necessário. miracoli se c'è bisogno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus os abençoe em nome de Amém. Jesus. Alleluia, grazie a Amém. Dio.